Manter-se em silêncio seria uma boa estratégia para o casal Bolsonaro? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acho que aí há duas situações que talvez não convirjam. Do ponto de vista jurídico, acho que qualquer advogado aconselhará Jair Bolsonaro e Michele a ficarem em silêncio. Por quê? Eles não sabem o que Mauro Cid falou, eles não têm a totalidade das situações que ainda estão em apuração. Por exemplo, há hoje notícias na imprensa que dizem que os celulares do advogado do presidente, Frederico Wassef, teriam dados muito substantivos sobre a questão das joias, ou seja, haveria uma riqueza de detalhes, segundo algumas matérias da imprensa. Isso teria chegado, inclusive, a fazer com que se trabalhasse de outra perspectiva o pedido de colaboração internacional que será apresentado para os Estados Unidos na perspectiva de se trazer provas para o Brasil relativamente à venda das joias. Vamos entender isso. Na verdade, esses novos fatos, segundo a imprensa noticia, estou me valendo do que a imprensa diz, vão mudar um pouco o roteiro, a forma do pedido que o Brasil vai fazer, isso passa pelo Ministério da Justiça, para os Estados Unidos, para trazer provas para o Brasil relativamente a isso. Ou seja, tudo leva a crer que novos elementos estão sendo apurados, que virão talvez na colaboração internacional e constam dos celulares de Frederico Wassef. Bem, diante disso, um advogado prudente dirá: presidente, dona Michele, fiquem em silêncio, vocês não são obrigados a falar. Porém, do ponto de vista político, acho que isso é desastroso. O presidente não ter nenhuma explicação a dar, a primeira-dama também nenhuma explicação a dar, especialmente quando a imprensa também noticia que o partido de ambos, o PL, tirou uma linha de que Michele devia ter um discurso público ofensivo sobre a questão das joias. Ela, inclusive, falou nesses dias aí sobre mijóias, etc., ironizando tudo. Ou seja, você tem uma ofensiva do plano público e fica quieto num depoimento. Isso é absolutamente desastroso, especialmente falando de um presidente da República e de uma primeira-dama, que são líderes que, evidentemente, devem ter sempre uma explicação a dar em relação aos fatos que estão postos. Ou seja, refugiar-se numa estratégia de defesa, nesse momento, para ambos, pode ter consequências políticas muito ruins para o casal Bolsonaro. Muito bem, Caio Coppola, hoje eu vou fazer diferente, vou deixar um suspense aqui no ar, eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo antes de ouvir a tua resposta, Caio, guarda aí que a gente já volta com ela. O Grande Debate volta já. O primeiro bloco aqui, uma pergunta então, a mesma que farei agora, fiz ao Zé Eduardo Cardoso e farei agora ao Caio Coppola. Boa tarde, bem-vindo. Manter-se em silêncio seria uma boa estratégia para o casal Bolsonaro? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé. Boa tarde à nossa audiência. Olha, eu vou concordar integralmente com o Zé na questão jurídica, né? Não só acho que é uma boa estratégia, a melhor estratégia, seria uma estratégia óbvia, né? Até porque a gente está falando de um procedimento investigativo no qual os advogados não têm amplo acesso aos autos, né? Há muita coisa sob sigilo, há muita coisa ainda que pode, enfim, em termos de depoimento, né, narrativas que podem surgir. Então, o mais seguro é você responder no processo uma vez formulada a denúncia. Aqui eu acho que não tem dúvida nenhuma, né, Zé? É por aí mesmo. Agora, do ponto de vista político, eu discordo do Zé, porque aqui tem uma saída. Primeiro, que não responder no processo não significa que você não precise dar uma satisfação ao seu eleitorado, aos seus correligionários, aos seus apoiadores, né? Esse é um ponto. E depois, porque a tese que vai ser encampada pela Michele e pelo Bolsonaro, provavelmente é a tese da perseguição, né? E isso, da perseguição judicial, e isso tem um elo, né, que se conecta até com o período eleitoral. Afinal de contas, a gente está falando do mesmo ministro que toca o caso como relator, né, no Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, também foi presidente do TSE. Então, por exemplo, qual seria a defesa política, né, do ex-presidente, da ex-primeira-dama? É falar, primeiro, vício de jurisdição. Vamos lembrar que ele foi chamado para essa investigação por causa de um post numa rede social posterior ao 8 de janeiro, que ele já havia condenado publicamente, por escrito, né, via Twitter, se não me engano. Aí tem aquele episódio que a defesa alega que ele estava severamente medicado,
e ao invés de mandar uma mensagem via aplicativo de mensagem, ele posta isso em uma rede social, se não me engano, o Facebook, e 2 horas depois isso é deletado. Então, por causa dessa, essa é a causa dele ser trazido para essa investigação. Depois, a gente tem visto na instrução probatória, aquilo que a gente chama de phishing expedition, com apreensão de celulares. Lembra? Era aquela cadeia complexa de linkar questionamento das urnas com cartão de vacinação, com esse tipo de coisa. Então, ele tem isso. E, finalmente, no caso específico das joias, qual que é a defesa política mais óbvia? É alegar aqui a assimetria de tratamento judicial. E por que isso? Porque, para ficar em um exemplo, né, na relação, né, de itens de luxo, né, dados por autoridades estrangeiras a presidentes, descobriu-se, né, recentemente que o próprio Lula, né, foi flagrado aí usando um relógio avaliado em quase R$100 mil, né, que tem a mesma história. Ou seja, e no caso do Lula ainda pior, porque não constava da lista de itens que foi submetida ao Tribunal de Contas da União. Portanto, nós temos também o ex-presidente, atual presidente, né, em posse de um item de luxo que deveria ser retornado e que não foi. Então, a alegação é muito simples. Fala assim, olha, por que no meu caso há peculato, se houve inclusive a reposição do item e como nós vimos, né, no caso do peculato culposo, repor o item extingue a punibilidade, por que no meu caso, então, eu estou sendo perseguido judicialmente e no caso do ex-presidente ele ainda pode usar o relógio? Alguém pediu para ele devolver o relógio? Alguma autoridade? Porque pelas regras que estão colocadas, ou pela atual interpretação, ou pela interpretação, né, do ministro Alexandre de Moraes, o Lula deveria, no mínimo, devolver esse relógio para a custódia estatal. Muito bem, o Caio está falando aqui de um relógio usado pelo presidente Lula, que tem sido usado muito, inclusive, pela oposição agora, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, um relógio que ele ganhou do presidente francês Jacques Chirac e que ele ainda usa. O Caio amplia aqui nossa discussão sempre, falou em vícios de investigação, o ministro, vício de investigação, vício em instrução probatória, com o phishing expedition, no caso, quando você pega lá o celular de Mauro Cid, e ali do celular de Mauro Cid se descobrem tantas outras coisas. A gente pode falar em investigação viciada? De forma nenhuma, eu discordo totalmente do Caio. Até só quero pegar um ponto, além de analisar depois todos os aspectos formais que o Caio levantou. O pior universo, o pior mundo, o pior discurso para um político é quando ele se apega à forma e não tem discurso para explicar a verdade. O pior dos mundos. Porque se ele não dá uma explicação para o que aconteceu e fica, olha, é phishing expedition, olha a incompetência, e não enfrenta a questão de peito aberto, o senso comum, a opinião pública e mesmo aqueles que estudam a política, mas afinco dirão, ele não tem resposta. É gravíssimo, portanto, se ele se escudar nessa tese do Caio para não falar nada. Só vou pegar questões formais e não vou enfrentar a verdade de peito aberto para o povo brasileiro. Mas vamos aos aspectos formais. Começa pelo relógio do Lula. Salvo engano, esse relógio que está sendo especulado, ele teria sido dado em 2005, ou seja, muito antes da decisão do Tribunal de Contas, que botou ordem na casa e que precisou exatamente o que deveria ser devolvido e o que não deveria ser devolvido. Então, me desculpe, Caio. O Tribunal de Contas notificou Lula e Dilma, depois da decisão, a tudo que estava lá catalogado, afirmado e dito e sistematizado a devolverem, e foi tudo devolvido. Não há nenhuma notícia de que Lula e Dilma tenham vendido objetos. Porque estamos falando aqui de venda de objetos públicos. Pode-se discutir se esse relógio deveria ser devolvido ou não, mas efetivamente isto se dá antes que o Tribunal de Contas da União fixasse o conjunto de regramentos. E não se falou de vender coisas. Não, ao contrário. Se falou especificamente se poderia usar, se não poderia usar, isso antes do regramento da matéria. Mas vamos dar por superado isto. Objetivamente, vício de competência, phishing expedition, ou seja, busca de provas, é aquilo que eu brinquei outro dia aqui, dizendo, não tem phishing expedition nenhuma, não. É um aquário em que os peixes ficam desfilando e a Polícia Federal tem esse aquário derrubado diante de si. Ninguém ficou pesquisando a joia, isso apareceu no curso do processo. Ninguém ficou pesquisando nada do que está sendo apurado, isto foi sendo revelado pelas investigações. Não há nenhum vício que isto aconteça.
A Fishing Expedition não acontece quando eu dou tiros incertos para ver se eu pego outras coisas. Ou seja, estou fazendo expedições para pescar em águas turvas. Aqui as águas não são turvas e os peixes estão colocados abertamente aos olhos de todos. Portanto, eu sintetizo a minha opinião aqui dizendo o seguinte: Bolsonaro está em maus lençóis políticos. Se ele ficar se pegando a questões formais na parte política, não estou falando do direito. O direito ele vai ficar quieto, ele vai pegar as teses que ele tiver, que a meu ver são fraquíssimas do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista político, quem se pega à forma é porque não tem substância. E quem não tem substância, aos olhos da coletividade, na leitura política, é culpado. Então, por isso, é gravíssima a situação de Jair Bolsonaro. Se ele ficar em silêncio, ele vai estar optando por uma tese jurídica de defesa. Mas, do ponto de vista político, a meu ver, é desastroso. Caio? Bom, vamos começar pelo básico. É irrelevante, Zé, do ponto de vista do tipo penal, se o item é vendido ou não. Peculato é apropriar-se. Não, sim, mas o peculato é apropriar-se ou desviar um bem móvel em função do cargo. Lavagem. Aí você não tem a segunda parte, que seria vários tipos, né? Lavagem de dinheiro. Mas aí você pode falar também em enriquecimento ilícito, porque, por exemplo, além de não constar da lista de bens que os presidentes, não, que os ex-presidentes deveriam submeter ao Tribunal de Contas, além de não constar da lista de bens, né, para o Tribunal de Contas da União, esse relógio também não consta da lista de bens, por exemplo, declarado pelo presidente Lula ao Tribunal Superior Eleitoral. E por que isso é relevante? A gente está falando de um relógio aí de quase 100 mil reais? Não, mas é verdade, Zé. O presidente Lula tem 3 apartamentos. Um no valor declarado de 94 mil reais e outros 2 no valor declarado de 19 mil reais. Se você declara um bem de 19 mil reais, é de se imaginar, você declara veículos e tal, um relógio desse deveria ser declarado. Outra coisa que é importante no caso do Lula, e isso a apuração da coluna painel da Folha de São Paulo, quem quiser ver, a manchete é: relógio de 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais. Ou seja, foi omitida essa informação das autoridades públicas, só que Lula foi flagrado. À época, ele não admitiu a origem do relógio. Ele disse, né, para citar aquele samba famoso, né, do Boca Nervosa, ele disse que era de um amigo dele. Né? Lembra dessa letra, Zé? Não é nada meu, excelência, não tenho nada, isso é tudo de amigos meus. Enfim, ele usou essa explicação mais uma vez. E só em julho desse ano, ou seja, depois dele ver toda a implicação do caso Bolsonaro, ele, durante aquele programa Conversa com o Presidente, fala que o relógio ficou... Olha só a coincidência das narrativas, fala que o relógio ficou perdido por um tempo e que o encontrou depois de uma mudança numa gaveta e que, a partir daí, ele passa a usar esse relógio. E tudo bem, porque eu sempre defendi a tese, se você tem essa interpretação, né, a gente já viu, é muito confusa a questão normativa sobre esse caso. Agora, tem que ter uma igualdade de tratamento. Por quê? Tudo bem, ele recebe o presente antes, mas ele só passa a usar o presente, segundo ele mesmo fala, depois da determinação do TCU. E mais, ele omite essa informação ao submeter a lista. Então, no tipo, se nós formos usar o mesmo rigor legal para os 2 casos, Lula se apropriou de bem de natureza pública, certo? Em decorrência do seu cargo, Zé. Não, é a mesma coisa. Se ele quis vender ou não quis vender, para mim, e aí só para finalizar, sim, eu acho que a defesa do Bolsonaro ou o próprio ex-presidente, eles enfrentam sim os fatos. Porque o mais relevante do ponto de vista da sociedade é o seguinte: houve prejuízo ao erário público, certo? Se o Lula retornar o relógio Piaget dele, não houve prejuízo no caso do Lula. O Bolsonaro, ou enfim, os investigados já retornaram o dito cujo à custódia estatal. Então, existem até algumas similaridades e por isso eu acho urgente que o Lula devolva esse relógio, porque é a mesmíssima situação. Sim, eu vou dar 20 segundos para cada um para a gente encerrar a história do relógio do Lula, que não vai encerrar, porque nunca encerra, mas encerrar só agora a questão jurídica do relógio, que é um relógio que o presidente Lula ganhou em 2005 de Jacques Chirac, um Piaget, que tem um valor de 80 mil reais, e ele admitiu que esse relógio foi um presente, sim, esse relógio não estava catalogado, conforme disse o Caio aqui, não estava catalogado na resolução de 2016, que dizia quais eram os presentes
presentes, ou seja, o relógio foi dado em 2005, em 2016 ele teria que ter dito quais eram os presentes que ele recebeu enquanto presidente e devolver. Foi o que ele fez, ficaram devendo, se eu não me engano, 8 itens que ele pagou em dinheiro para repor ao erário público. E aí agora, a gente estava falando sobre Jair Bolsonaro, mas a discussão virou para esse lado, por isso que eu vou dar agora 20 segundos para cada um. Veja, a discussão de Jair Bolsonaro, e eu acho espantoso, caso me permita a argumentação respeitosa, você queria absolver Bolsonaro por uma situação do Lula. Ou do Bolsonaro é culpado ou não é. Ah, vamos discutir a culpa do Lula? Vamos. Só que nós estamos discutindo Bolsonaro se é culpado ou não. Não é 2 pesos e 2 medidas, são situações completamente diferentes. Você fala só de peculato. Não é só peculato que está sendo investigado, Caio. É lavagem, é organização criminosa. Então não dá para minimizar a situação dessa forma. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Há possível obstrução de justiça por ter se recomprado o que já foi vendido. Então, há muita coisa, são outros tipos criminais. 2, eu não aplico leis nem atos administrativos de forma retroativa. Isso não existe. Tá? Se o Tribunal de Contas regularizou depois a situação, regularizando como, quando deveria ser declarado, etc., é a partir daí que a regra do jogo vale, não antes. Senão eu teria que pegar Fernando Henrique Cardoso, teria que pegar até Epitácio Pessoa, Caio. Por favor, acho que não tem cabimento esse tipo de coisa. Dali para frente. Bolsonaro já pegou dali para frente. Então são coisas completamente diferentes. Primeiro, situação de Lula não isenta Bolsonaro. Não há como fazer esse raciocínio juridicamente, é impossível. Segundo, você está falando de um peculato de Lula, estamos falando de uma profusão de crimes diversos, diferentes, definidos em lei para Bolsonaro, lavagem, organização criminosa, peculato, possível obstrução de justiça, talvez corrupção em relação ao alto valor dos presentes, uma série de coisas. Mas a situação de Lula foi anterior à regulamentação. Então, portanto, note-se, Lula devolveu tudo que tinha ciência, pagou o que tinha. Ah, mas ele esqueceu, estava perdido, etc, etc. Então tem um peculato, já estaria até prescrito, cá em 2005. Então, percebe, não tem muito sentido, muito cabimento esta argumentação, a não ser para dizer Bolsonaro tem que encontrar uma desculpa para o seu silêncio.